Muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui começando num formato novo, estamos começando a nossa live. Vamos estar falando sobre inteligência artificial no monitoramento para DevOps e operações de TI. Quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui hoje com a gente para estar trocando essa ideia, aprofundando nesse assunto. Vamos estar mostrando ferramenta, vamos aí tirar uma hora que seja muito produtiva para vocês. Desde já quero deixar à disposição de vocês toda a área de perguntas ali, pode estar fazendo consultas conosco, enfim. Conosco hoje, como sempre, Guilherme Gomes. Gomes, boa tarde. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Ariel. Vamos começar mais uma live hoje para falar sobre um assunto que é moda no momento. A gente já tem até um podcast falando um pouquinho sobre isso, sobre inteligência artificial no mundo da TI. E hoje a gente vai abranger em como uma das nossas soluções usa a inteligência artificial para ajudar os DevOps aí no seu trabalho no dia a dia. Muito bem lembrado, foi o assunto aí dessa semana do Pod Café da TI. Inclusive, eu estou aqui com a minha caneca do Pod Café. Quem ainda não conhece o nosso podcast, Pod Café da TI, podcafeti.com.br, você encontra lá o site ou procura nas nossas redes, também você vai estar encontrando o link para isso. E boa tarde, Ariel, tudo bem? Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Gomes. Boa tarde, todo mundo está acompanhando a gente hoje. Como os meninos disseram, é um assunto que está em alta, né? Ultimamente tem crescido bastante, que é a inteligência artificial, monitoramento e para DevOps, né? Como a gente vai poder estar te ajudando nesse processo aí. Então, sintam-se à vontade para fazerem perguntas e vamos ter um bate-papo super bacana aqui hoje. Muito bem. Para quem ainda não conhece, a Manage Engine, né, está aí desenvolvendo soluções para a gestão de TI. Hoje, 3 em cada 5 empresas lá no top 500 da Fortune utilizam soluções de Manage Engine. E nós, da Arthur Software, estamos aí já há quase 10 anos de estrada, trazendo para vocês soluções, trazendo para vocês treinamentos, trazendo para vocês informações e soluções da Manage Engine. Bom, sem mais delongas, vamos adiante então, Ariel. Bora, vamos lá. Bom, durante a apresentação, eu vou estar passando para vocês que a gente vai estar discutindo alguns pontos, né? Dentro desses pontos, né, o que faz um DevOps, né, para a gente entender melhor como são essas operações, o que faz um DevOps, quais são os tipos de operações e monitoramento, qual que é o papel da inteligência artificial atualmente nos negócios e no monitoramento dessas operações, e por fim a solução DevOps da Managed Engine para o DevOps, o site 24/7, tá? Mas, para início, o que faz um DevOps, né? Então, muita gente, né, se questiona se é um cargo, se é uma metodologia, se uma ferramenta. Bom, é um pouco de cada, né? Mas, basicamente, o DevOps, ele é um cargo, né? Uma pessoa que exerce o cargo de DevOps, ela está dentro das duas principais áreas da TI, que é infraestrutura e desenvolvimento, né? Então, operações e desenvolvimento. E dentro disso tem a metodologia DevOps, né? Que tem como base um dos principais pontos, focos do DevOps é a automatização, né? Então, automatização de tarefas, né? Para ajudar nessa quantidade de operações que ele tem que fazer, né? Então, como mostra essa imagem aqui, né? O DevOps tem que ter um feedback contínuo, tá? Então, dentro dessa infraestrutura, desse desenvolvimento que ele monitora, nós temos algumas fases, né? Claro que essas fases aqui, elas podem ser destrinchadas bem mais detalhadamente, né? Mas basicamente é esse ciclo de gestão, desenvolver, testar, implementar e operar, né? Então, como manter esse feedback contínuo, né? Essa operação ao vivo mesmo, né? Dentro dessas operações, imagine ver a parte de código, ver a parte de monitoramento do usuário final, experiência do usuário final, ver a parte de infra mesmo da aplicação, do website, do servidor. Então, são muitas tarefas para ele fazer, né? Então, dentro disso, essa metodologia tem algumas melhores práticas e com isso surgem algumas soluções que vai estar ajudando nessa tarefa, o que a gente vai estar vendo aqui hoje, tá? Então, o DevOps, ele é um cargo, mas também é uma metodologia, né, de operações e desenvolvimento da área de TI. Então, hoje a gente vai estar vendo aqui como a inteligência artificial vem para ajudar na mão de obra
né, dessa palavra que está tanto em alta, né, que tem surgido cada vez mais, e o quanto que esse profissional DevOps também é importante. Bom, eu coloquei aqui Então, o alguns DevOps exemplos. é o cara que vai fazer a mistura do bolo perfeito ali. É o cara que vai pegar tanto a parte de infraestrutura quanto a parte ali de programação, de desenvolvimento e fazer as duas áreas se juntarem e a experiência do usuário final com a utilização do sistema ou da aplicação seja o mais lisa possível. É mais ou menos isso mesmo, né, Ariel? É isso mesmo. Você imagina que é, antigamente, né, não muito longe, mas o cara entregava a aplicação, aí tinha outra pessoa responsável para a parte de infra e depois também para a parte de ficar monitorando essa implementação, esses testes. Claro, hoje em dia ainda tem, né, não fica dependendo de uma pessoa só, mas você pense que você entregava por partes, né? Então, essas responsabilidades ficariam divididas por partes. Hoje, o profissional de DevOps, ele é responsável por fazer essas áreas, todas essas áreas que são necessárias se comunicarem, tá? Para manter tudo isso funcionando, tá? Então, justamente, ele vai ser o cara que vai estar ali entendendo de código, ele entende de código, entende de performance, mas ele também entende de infraestrutura e também faz toda essa parte de testes, implementação, tá? Então, dentro disso, a gente vai ter essas operações, que a gente chama de operações, e esse monitoramento, que ele vai operar, e lógico, ter que ir acompanhando isso para que funcione da melhor forma, né? Então, dentro do monitoramento DevOps, nós temos algumas categorias, né? Eu trouxe algumas, a gente tem, por exemplo, monitoramento e operações de serviço, né? Para a gente monitorar recursos, building, eventos de monitoramento, né? Tem o monitoramento e operações de sistema, né? Então, tem informação de sistema, monitoramento de infraestrutura, domínio da infraestrutura, né? Como eu falei, antigamente cada pessoa entregava uma parte e depois para fazer aquilo se conversar e funcionar da melhor forma, mas principalmente manter aquele ciclo de feedback contínuo e das coisas funcionando da melhor forma era muito complicado. Então, com isso, a gente consegue manter essa informação fluida, né? A gente vai ter também o monitoramento de aplicação, né? Que é um dos principais focos também do DevOps, né? Que é monitoramento da interface de aplicativos e serviços de infraestrutura voltada para aplicações também, né? E deixa eu só olhar aqui. E informação corrente, né? Que é um dos principais gargalos, né? Não só para o DevOps, mas gestão de projetos em geral. Então, a gente tem essa informação indo e vindo da maneira correta, manter tudo funcionando. Então, essa informação corrente, tanto para a parte do monitoramento do processo empresarial, do negócio em si, mas também até mesmo do usuário final, tá? Então, toda essa parte que é necessário com início, meio e fim, o DevOps vai estar atendendo, tá? Isso é muito bacana, Ariel, especialmente de quem vem essa tecnologia, né? Quando a gente pega uma tecnologia que está vindo da Managed Engine, hoje eu estou lá na Índia com mais de uma equipe de mais de 10 mil pessoas, né? Nós sabemos que boa parte disso são desenvolvedores. A gente tem uma infraestrutura, uma equipe gigante e eles têm muito expertise de desenvolvimento em larga escala. Então, quando a gente desenha uma solução que atende a esse formato, nós sabemos que eles vão fundo nisso, né? Eu estou aqui com a minha cabeça viajando lá nos primórdios de desenvolvimento, né? Quando eu entrei no mercado, o cara desenvolvia uma solução, um software qualquer, colocava nos disquetes e o relacionamento dele acabava quando ele despachava aqueles disquetes para algum lugar, né? Vamos falar a verdade, Anderson. Você é de um pouquinho mais antes. Vai. Você pegava e fazia o furinho nos cartões, vai. Eu falei que eu não mexi com cartão perfurado, eu nego isso. Mas o fato é que hoje você, quando tem ali o seu desenvolvimento, você está intimamente ligado com a infra, com como que essa ferramenta vai rodar. Né? Você desenvolve uma ferramenta hoje, é muito comum desenvolver ferramentas para rodarem como serviço. Né? Então, você precisa de uma inteligência, você precisa de um monitoramento para garantir não apenas que o seu código funcione bem, mas que a execução seja perfeita na ponta, que a experiência do usuário seja perfeita. E aí a gente começa a ver toda uma configuração para garantir isso, né? Uma ferramenta para garantir esse tipo de coisa.
É isso aí. Então, assim, manter essas informações, garantir esses processos, né? Então, é um grande, como eu falei, de gestão de projeto em geral, seja um projeto de TI ou de qualquer outra área, né? Então, ainda mais em uma metodologia, em um cargo que envolve tantas operações e tantas tarefas, né? Então, por isso que a gente vem falando de DevOps, e entra a inteligência artificial nesse processo, né, justamente por conta do DevOps focar muito também em automatizações. Então, a inteligência artificial vem crescendo muito, né? Então, todo esse trabalho, às vezes a gente tem uma tarefa simples do dia a dia, né? Coisas diárias mesmo, a gente ir dominando isso com a inteligência artificial. E hoje ela tem crescido e tem até mesmo substituído, até em alguns casos, né, profissionais. E então, essa inteligência artificial a gente vai estar vendo, ela vai estar nos ajudando a tomar decisões, ter ações reativas, né, e nos ajudando, muitas vezes em casos que demorariam muito a gente descobrir algum problema, e quando fosse ver já estaria bem, bem mais complicado, né, mas a partir disso, a gente consegue fazer bastante coisa, tá? Dentro ainda dessas operações, né, é muito interessante a gente comentar sobre a era da containerização, né? Então, hoje a gente fala de Docker, principalmente. Então, dentro de sistemas e serviços, é muito interessante como essa containerização tem crescido, né? E a gente vai estar vendo dentro do 24/7 também um exemplo de monitoramento em Docker. E para avaliar mesmo as métricas e performance dessas aplicações, né? Então, ao invés de eu subir uma VM, né, gastar máquina com isso, eu simulo já dentro do meu container e já consigo rodar dentro de um outro SO e ter esse resultado, tá? Então, a gente já falou aqui de aplicações, de infra, de desenvolvimento, de containerização, e ainda tem muito mais por trás disso, né? Então, dentro desses monitoramentos, como eu falei, a gente ainda tem muitos outros detalhes para estar discutindo, né? Mas como a live, né, que a gente se propôs, diz qual que é o principal papel da inteligência artificial nessas operações de TI, DevOps, mas para a gente entender antes isso, né, eu gostaria, né, de a gente falar sobre esse papel dela atualmente nos negócios, né? Então, hoje, como eu falei, são automações simples, é uma análise de comportamento do usuário, uma detecção de anomalia, são insights que eles fornecem para qualquer área, né? Então, com base nos dados. Então, a gente fala de IA, a gente já vem falando também de machine learning, deep learning, né? Então, é muita informação. Dentro hoje dos negócios, né? A gente pode ter essa visão de qualquer área, né? Então, atire a primeira pedra quem nunca falou com o assistente do Google, né? Nunca falou com a Alexa ou qualquer outra. Fala baixo, por favor, fala baixo, senão Fala a casa começa a pitar aqui. Se falar o nome dela alto, ela começa a pagar. Nem pode falar, não. A mocinha da Amazon. Então, assim, a gente no dia a dia, às vezes a gente utiliza tanto, né, para dentro de casa mesmo, a casa inteligente, algumas tarefas, lembretes que sejam. Então, a gente pensando nisso a nível de negócio, né? E hoje a inteligência artificial tem chegado em tantos lugares, mas também hoje nas operações de TI. Então, ter mais esse recurso, né, para estar ajudando a gente a ter alguns pares de olhos, né? Não só mais um, né? Mas diversos. E tá tendo esse aprendizado, né? Então a gente vem com a inteligência artificial e dentro da inteligência artificial a gente tem machine learning que vai ser esse aprendizado com dados e dentro da machine learning a gente vai ter deep learning, né? Que vai estar trabalhando mais a fundo ainda isso. Então, como eu falei, atire a primeira pedra quem nunca conversou com nenhum desses assistentes, com algum desses assistentes ou coisa do tipo, né? Então, hoje a gente vê que a inteligência artificial chegou para ficar, né? Então, como eu disse, automatização de tarefas, análise de comportamento do usuário, análise de previsões de dados.
imagine antigamente o trabalho que dava, né? E a gente fazer toda a... Por mais que a gente já tivesse outros tipos de software de análise mesmo de dados, mas ter esse recurso de já pode te dar uma previsão, pode te dar uma análise de comportamento do usuário, te detecta a anomalia. Então, já passou, esse comportamento não é de costume, esse acesso aqui nesse horário não ocorre, né? Teve um certo número de arquivos apagados, enfim, para diversos casos. Então, é mais esse recurso para a gente estar utilizando, né? Um pipeline mesmo, por estágio ou por tipo de operações, né? Do que está acontecendo. E, claro, né? KPI, relatórios, desempenhos com base em métricas, tudo isso a gente vai ter resultado depois, graças à inteligência artificial também, né? Então, dentro do monitoramento de operações, né, nós vamos estar vendo aqui dentro do 24/7 insights reativos para resoluções de problemas mais rápido, né? Então, não só mostrar, né, ok, teve uma anomalia, não só alertar, mas o que eu consigo automatizar com isso? Qual que é a ação que eu consigo ter em cima disso? Coleta de dados para tomada de decisões, padrões e tendências, né? Então, pode ser, como disse, né, alguma questão de padrão de comportamento, e pode ser que quando fuja daquilo também a gente consiga fazer já programar essa análise e a inteligência artificial trabalhar para nós fazer essa operação. E claro, né, sempre pensando em melhorar, otimizar esses processos. Então, todos esses processos e operações a gente vai estar conseguindo através também da inteligência artificial. Ariel, eu acho que assim, esse é o game changing da coisa, né? E quando a gente fala da inteligência artificial, monitoramento de operações, como nós vamos estar apresentando para vocês agora adiante, é justamente a situação onde você está fazendo uso da inteligência artificial em favor do seu trabalho, né? Você pega aquele robô especializado e volta ele para monitoramento, para otimização. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente usa um exemplo como Alexa ou a Siri, o que for, na verdade, isso é uma inteligência artificial que está monitorando você. Né? É uma grande empresa que está usando uma ferramenta de inteligência artificial para pegar seu comportamento, para trazer informações e começar a interagir no seu dia a dia para eles gerarem receita. Né? E quando a gente fala da inteligência artificial que nós estamos trazendo para vocês através do site 24/7, nós estamos falando da inteligência que está usada no seu negócio. É você utilizando isso para ir além, para fazer aquilo que você está limitado humanamente de fazer, né? Porque você vai ter um robô monitorando 24 horas, uma coisa que você fisicamente, nem um funcionário seu, ninguém vai fazer tão bem quanto uma inteligência artificial consegue fazer, né? Ilimitadamente. Você fica ali à disposição da máquina que fica monitorando o tempo todo. Esse é o grande diferencial, é aí que está o pulo do gato. É isso aí, Anderson. Então, assim, dentro do que a gente deu esse overview aqui, vou estar mostrando alguns exemplos de operações dentro do 24/7, tá? Deixa eu botar a tela aqui. Conseguem visualizar? Sim, estamos vendo já. Então, dentro do 24/7, né, o site 24/7 é uma solução de monitoramento da Managed Engine. Ela tem como slogan a solução tudo em um, né? Realmente, ela faz todos os tipos de monitoramento, tanto a parte de operações, tanto a parte da parte de monitoramento de desenvolvimento, mas ela também é conhecida como uma ferramenta para o DevOps, justamente por juntar numa única console, numa única central, tantos recursos, né, para esse monitoramento. Então, é uma ferramenta baseada em nuvem, tá? E a gente vai estar vendo aqui alguns exemplos, né? Então, como eu falei, alguns exemplos de monitoramento de aplicações, né? A gente vai ter dentro do 24/7 o APM Insight. Então, eu consigo estar adicionando minhas aplicações para estar fazendo esse monitoramento, tá? Então, aqui vocês conseguem ver as linguagens que ele consegue estar monitorando, né? Então, dentro dessas linguagens e subo a minha aplicação, eu vou estar conseguindo gerar alerta, reter logs, fazer análise desses logs posteriormente, consigo simular o acesso do usuário final, identificar erros no código,
né? Então, toda essa parte de APM Site, a solução vai estar fazendo, tá? Vou mostrar aqui um exemplo uma aplicação em Python que nós temos aqui, tá? Deixa eu só subir ela aqui novamente. Porque a gente, aqui o pessoal que está assistindo, a gente tá hospedado no Heroku, então logo já deve subir novamente, tá? Vou mostrando para vocês enquanto isso, quando eu vou subindo ela aqui, é a parte de monitoramento para web, né? Então, fora a parte de aplicações, né? E já a gente volta, nós vamos ter também a parte de monitoramento web, de infra de servidor, VMware, cloud, né? Rede, Ranker, Real User Monitoring e algumas partes de alarme. Então, tudo que é a parte de monitoramento que a gente for precisar, né, a gente vai estar encontrando aqui no 24/7. É muito simples de utilizar, né, a solução. Então, trabalha através de monitores. Então, cada monitoramento que eu for definindo vai contar como um monitor, tá? Então, tem alguns exemplos de monitores, por exemplo, para web. Então, dentro de operações para web, eu vou conseguir estar monitorando o servidor DNS, monitorar um site, velocidade da página da web, tá? Um servidor SMTP, consigo monitorar dentro ainda de segurança do site, né? O certificado SSL, TLS, o conhecimento do domínio, tudo isso com alertas, então eu consigo estar criando perfis de alertas e com isso a ferramenta vai estar me alertando antes mesmo de estar expirando esse certificado, né? Então quando eu entro já me mostra se tem algum monitor que está down, se está crítico, se está com problema, se está tudo ok. No caso, todos os monitores estão aptos aqui. E se tem alguma anomalia confirmada, né? Então, se tivesse aqui, ele já me traria essas informações. Então, mostra que nenhuma anomalia ocorreu. Então, a gente já vê aqui a ferramenta trabalhando para a gente, né? Então, com base nesse comportamento, né, nos resultados, nós conseguimos ter esse resultado também de análise de anomalias, né? Com isso, vou abrir aqui um site que a gente está monitorando, né? Dentro de um site, a gente vai ter algumas métricas, né? E a partir dessas métricas, nós também conseguimos definir os limites ou thresholds, né? Então, caso aquela threshold seja atingida, seja alcançada, gerar um alerta, gerar uma automação, que a gente nem vai estar vendo. Então, eu consigo ver o tempo de disponibilidade, tempo de resposta, né? Tempo de inatividade. Posso trabalhar com SLA, então caso esteja provendo algum serviço, eu consigo estar gerando SLA para saber quanto tempo ficou disponível, se esse SLA foi atingido ou não, né? Então, vou estar conseguindo monitorar isso também. Consigo monitorar tempo de resposta, né? Então, a gente tem que horário de download, tempo de DNS, tempo de conexão, né? Todas essas informações, né? Status global, então esses status eu consigo estar editando essas localizações, né? Para estar tendo esse insight também por localidade, né? Então a gente pode estar escolhendo isso aqui. E também, além dessas opções, desses locais que já vem na solução, tem um agente onde ele vai estar coletando algumas informações de rede, daí eu posso estar trabalhando também com esses agentes para estar fazendo essa coleta de informação também, tá? Então, ele me dá todas essas informações. Então, todos esses dados, né, para o DevOps, ele vai estar, ele pode deixar isso aqui numa tela, né, como se fosse um PowerPoint, para estar monitorando esses dados, mas ele não vai ter que ficar ali em cima o tempo inteiro procurando algum erro ou tentando identificar um comportamento porque está lento, alguma coisa do tipo, né? A solução mesmo já vai estar te orientando, tá? Então a gente tem alguns insights aqui, né? E dentro desses insights, a gente consegue também estar verificando se teve alguma interrupção, né? Então, se tiver alguma interrupção, a gente pode estar verificando, né? Pode estar filtrando pelo mês aqui, ele vai estar trazendo essas informações, né? E qual que é o comentário, qual que foi o problema, tá? A gente pode estar visualizando o RCA, né? Do problema. Então, ele já traz toda essa informação, né? E a partir disso também a gente tem os relatórios de log, tá? Que ele vai estar trazendo essas informações de logs também do tempo de coleta e o status
e por quem que foi feito e a razão, né? Então a gente consegue também estar tendo essas informações. E aqui em estoque seria algumas informações de configuração, né? Então que a gente configura o perfil de notificação, quem que vai ser alertado, quando que vai ser, qual que é esse threshold, né? Qual que é o perfil de limite de disponibilidade. Então eu escolho, né, quantidade, número de locais que tem que estar inativo para essa threshold ser disparada, né? Se vai ser notificado ou não, defino aqui qual que é a porcentagem, se vai ser problema, se vai ser crítico, né? E aí com isso eu consigo estar definindo toda essa esse comportamento. Então, com base no que eu configurar, né, a solução já consegue saber. Então, se caso a minha ferramenta tenha ficado down, né, ou gerado um certo lentidão em algum componente no código, ele já vai trazer também essa anomalia aqui para a gente, né? Então, dentro disso, né, eu posso estar criando algumas automações, né? Eu posso estar agendando uma manutenção, né? Então, com isso, eu tenho um calendário, né, para estar monitorando isso. Então, através dessa manutenção, eu não é só apenas um marco no calendário, né? Então, eu posso estar definindo um template, vou estar mostrando posteriormente. Então, esses templates vão estar executando alguma ação, então eu quero que reinicie um serviço, quero que faça uma chamada na API, tá? Se eu quero, né, agendar uma outra automação após essa conclusão dessa atual, né? E aí, qual que é o tipo de recurso, né, de monitoramento que vou estar vendo na atividade geral durante essa manutenção. Então, eu consigo, além de estar agendando essa manutenção, a ferramenta também está ali gerando esses dados para mim, né? Aqui em painel de operações, tá? A gente vai ter esse dash, tá? Onde a gente consegue estar compartilhando esse link também, tá? Para mostrar qual é o status do serviço, né? Qual foi a última vez que foi verificado, se está apto, né? Qual é o status global. Posso estar filtrando, tá? Por tipo de monitoramento. Então, tenho aqui de internet, ele vem para a internet. Se tivesse aqui no network devices, ele vem para network devices e assim por diante, tá? Então a gente consegue também ter esse acesso. E lógico, tudo isso que for feito, né, ele vai gerando esses logs, né, como eu mostrei lá dentro daquele monitor específico para a web, tá? Sempre que um alerta for disparado, né, ele vai gerar esse log de alerta também para mim, tá? E também sempre que uma automação for executada, ele também vai estar gerando esse log, esse relatório também. Então, dentro desses logs de automação, o que eu posso estar fazendo? É criando alguns templates ou modelos, tá? Para estar trabalhando, para a ferramenta estar trabalhando para mim. Então, por exemplo, eu tenho essas opções, né, para estar fazendo de automação. Então, por exemplo, consigo invocar uma API REST, tá? Consigo ter algumas ações dentro da VM Azure, tá? Então, dentro da VM Azure, eu consigo, né, iniciar uma VM, interromper, instalar um agente. Já dentro para adicionar uma etapa do cluster, eu consigo estar clonando, né? Então, cada uma dessas opções, né, dentro delas eu vou estar conseguindo estar fazendo algumas ações. Então, eu posso estar enviando um registro de push da Amazon, tá? Diretamente lá para minha instância, tá? E assim por diante. E também coisas mais simples, como reiniciar um serviço, dar um reboot no sistema, né? E aí eu passo também, se eu quiser, por exemplo, só marcar como manutenção, né? Defino qual vai ser o nome dessa automação, qual vai ser o período agendado, se eu quero que envie essa notificação por e-mail. Então, eu crio esses modelos, né? Então, posso estar criando diversos modelos de automação para estar atendendo, né? E aí, após eu criar esses modelos, eu posso estar agendando, né, essas automações, né? Se vai ser uma tarefa diária, semanal ou mensalmente, né? Como que isso vai ser alertado para mim, tá? E aí, tudo que isso for executado, ele vai gerar também esses logs que eu estava mostrando para vocês. E sempre que a gente acaba de configurar, a gente consegue testar, né? Então, é uma fase bem importante também do DevOps, né? Então, que a gente precisa estar
sempre testando essa implementação, né? Então, a gente consegue estar fazendo aqui também, tá? E aí, com isso, eu consigo estar tendo essa parte de monitoramento automatizado também, né? Então, dentro ainda dos navegadores dos monitoramento web, né? Eu vou estar tendo essa visão categorizada, né? Então, tem o de web, tem o APM, tem o servidor. Então, voltando ainda mais para a inteligência artificial, a gente tem bastante recurso dentro do monitoramento em nuvem, que no caso vai ser monitoramento da AWS, Azure e Google Cloud, tá? Então, é muito fácil integrar as contas, tá? Basicamente, é você logar na sua conta e já está fazendo essa integração. Então, por exemplo, na AWS tem como você gerenciar instâncias, trabalhar com essa parte de BIM mesmo, tá? Então, e cada um deles que, se você clicar, você vai estar tendo mais informações, né? Mas, por exemplo, uma integração bastante interessante a nível de inteligência artificial é a integração com a Azure, né? Que ele já integra com o próprio bot da Microsoft, né? Então, principalmente para o Microsoft Teams, né? Ele já vai estar trabalhando integrado junto ao 24/7, né? Então, ele já traz aqui já informações de machine learning, do desenvolvedor de ferramentas, de bancos de dados, né? Então, a gente tem toda essa parte também de IA para o Azure, tá? Então, a gente consegue, por exemplo, dentro de machine learning, tá verificando a análise de logs, né? Trabalhar com Data Lake Analytics, né? Com clusters HD Insight, tarefas do Stream Analytics, né? E entre algumas outras opções também voltada para IA. E o Google Cloud, né? Que dessas três é a mais recente integração, né? Dessas integrações nuvem, a gente também consegue também estar trabalhando, monitorando Kubernetes, Firebase, Cloud SQL, enfim. Fora tudo isso, né, todos esses monitoramentos vão variar dependendo, né, da integração, justamente por ser de empresas diferentes, mas a gente também consegue tá tendo essa resposta de sempre ter essa análise de comportamento, essa análise de se tem alguma coisa anormal ou não, né? Então, dentro disso, o 24/7 também vai estar trazendo. E aí, ainda, né, falando de operações de infra, né, nós vamos ter a parte de monitoramento de dispositivos de rede, né? Então, eu consigo estar monitorando um roteador, um switch, uma interface específica, tá? E aí ele sempre vai estar me categorizando, então é muito fácil, assim, que eu entrar em cada categoria, eu já consigo visualizar se tem algum problema, né? Esses problemas, eles podem ser notificados tanto por SMS, tanto por e-mail, né? Então, a gente vai ter que, se a gente clicar aqui nesse device, tá? É bem parecido ao layout com o do web, porém com as suas informações respectivas, né? Então, eu tenho os detalhes desse roteador, tá? Tenho detalhes de perda de pacote, tempo de resposta, tá? Dentro desse dispositivo, ainda consigo ter filtrar por interface, por contador de desempenho, né? O desempenho tabular, e também a parte de interrupção. Então, todas essas fases que a gente vê aqui, a gente conhece dentro do DevOps, né? Então, então a gente tem todos esses dados, a gente configurando, adicionando o dispositivo, adicionando monitorar ele, definir esses thresholds. O trabalho que eu vou ter é, se eu receber uma notificação, né, se tiver DAO, se tiver algum problema, verificar e emitir relatórios de disponibilidades, né? Então, o resto a solução vai estar fazendo para mim, né? Então, eu consigo estar fazendo essa configuração de limite de banda, né? Então, eu posso definir a interface que eu quero estar fazendo isso e qual vai ser a velocidade de saída e de entrada. Então, como falei novamente, para o provedor de serviço também é muito interessante, né? Inclusive tem a versão MSP, né? Então, a diferença básica dele do que é MSP e da outra é que no início a gente tem os quadradinhos por clientes, que eu posso estar mostrando para vocês. Mas eu consigo estar definindo customizando isso, né? Para que a ferramenta me forneça esses resultados, tá? E aí, eu consigo ainda estar subindo VMs, né? Consigo estar subindo servidores, né? Então,
esses servidores, eles vão, né, estar trabalhando com a gente que vai estar trazendo esses dados para nós, né? Então, a partir disso, eu consigo também ter um painel de integridade, por exemplo, né? Então, ele vai estar analisando isso para mim, né? Quando tiver dados, ele vai estar trazendo quanto tempo ficou crítico, quanto tempo está com problema, manutenção, suspenso, enfim. E aí eu posso estar adicionando, né, diversos tipos de servidores, né? Então, caso algum não tenha aqui que você precisa que faça, é só entrar em contato, né? A gente pode estar vendo também com o fabricante a viabilidade disso, de implementar isso no futuro, né? Vocês podem ver que a gente consegue estar tá monitorando bastante coisa, tá? Por exemplo, a gente estava falando de containerização ali no começo, né? No caso do Docker. Então é bem tranquilo, né? Basta executar esse comando no terminal, né? Então dentro do container Docker, e aí ele já vai começar a fazer esse monitoramento também, tá? Então isso também é uma fase muito importante, né? Então a gente consegue estar delimitando essas configurações, esse desempenho, essa métrica também dentro dessa containerização, tá bom? Deixa eu voltar para ver se a aplicação subiu, tá? Bom, que dentro dessa aplicação Python, né, para vocês verem as diferenças de métricas, né, de monitoramento web, de um servidor para uma aplicação, eu vou conseguir ter um score updex, né, da minha aplicação, como em qualquer ferramenta de monitoramento de APM, né. Ele vai me informar qual é o número de solicitações, né, qual foi a porcentagem de erro, qual que é o tempo médio de resposta, né. Então, se eu clicar aqui na porcentagem de erro, ele já vai trazer aqui todas as informações, né, de onde que ocorreu, né, onde foi o problema, tá? Então, ele já traz todo o caminho certinho aqui para mim, tá? Eu posso estar configurando as principais transações, né, para ele estar monitorando isso, né, então posso estar configurando até 50, né, e aí ele vai estar monitorando isso para mim. A partir disso, né, tanto dentro do APM, tanto dentro do web também, eu posso estar trabalhando com marcos, né, ou metas, para a gente estar avaliando, né, então, antes de aplicar uma atualização, ou antes de tal implementação, era X comportamento, e agora é, o score dele é outro, o desempenho dele é outro, né, então, a partir desses marcos, metas e comparação, né, eu também consigo gerar esse insight, né, também junto à inteligência artificial e a solução. Dentro da aplicação ainda tenho operações do banco, né, ele vai sempre trazer o número de solicitações, erro, tempo de resposta mínimo, max, médio, né, enfim. Consigo ter essa visão de gráfico também, né, então essa visão de tabela também tem a visão de gráfico, então é uma visão mais facilitada, né, consigo estar exportando isso também. Posso estar fazendo esse rastreamento também, tá, por localização, né. Posso estar verificando exceções, né? Então, se a minha aplicação tiver trabalhando com exceções, né? E aí eu defino aqui qual vai ser a numeração, vai ser essa contagem, se ela ser acima desse número, né? Para a gente estar verificando algum problema, né? E ele traz essa informação também. Eu tenho a parte de mapas de serviço, né? E também posso estar mudando o tipo de visualização, né? Tem a parte de run, tá? A parte de run é para monitorar a experiência do usuário final dentro da minha aplicação, né? Então, com isso, a partir desses dados, eu vou ver qual que é o tempo de resposta do navegador, tempo de resposta por dispositivo, por ISP, né? E aqui os marcos, que é o milestone que eu tinha acabado de dizer. Então, a partir disso, eu consigo estar tendo esses insights, né? Todos esses insights são reativos, né? Já que a ferramenta vai estar me ajudando ali a estar monitorando, né? Então, toda vez que eles vê que tem um comportamento diferente, né? Ele vai estar me avisando, então, através dessa análise e também de automação, né? Faz o 24/7 ser uma ferramenta tão avançada também na parte de monitoramento DevOps, né?
Eu gostaria de estar mostrando para vocês que também, né, um monitor. Muito bacana. Ariel, o Juarez colocou aqui uma pergunta que é pertinente, ele está aplicando, sobre o Application Manager, né? O Application Manager possui muitas dessas mesmas funcionalidades do site 24/7. Provavelmente ele tem a ferramenta lá e está se identificando ali com algumas coisas. Ele está perguntando se ele pode utilizar a inteligência artificial no Application Manager, né? Que está disponível no 24/7. Então, no Applications Manager, né, ele realmente faz muitas das funcionalidades do 24/7, né? Mas o foco dele, ele não tem tantas funcionalidades de IA como tem no 24/7, né? A gente vai estar conseguindo ter previsões, tendências em alguns pontos, tá? Mas o 24/7 foi feito mesmo voltado para já em cima da inteligência artificial, né? Então, ele acaba sendo um pouco mais robusto e com algumas opções a mais do que que o Applications Manager. E a diferença também é ele ser em nuvem, né? Então, ele já é uma ferramenta mais recente, né? Então, ele já foi desenvolvido em cima dessa necessidade, desse tipo de operações, de detecção de anomalias, enfim. E o Applications Manager ele faz, mas tem um pouco menos de funcionalidade. Até porque quando a gente fala de site 24/7, ele monitora de ponta a ponta, né? Ele vai lá da parte de rede até a parte de transação de aplicação que rodou pela aplicação e foi para lá no banco de dados do cara. Então, assim, ele tem um controle maior de toda a infraestrutura para mim conseguir fazer as análises que ele faz. Então, essa é uma das principais grandes diferenças entre um Application Manager e um site 24/7. Ele tem a PM Insight? Não, o Application Manager também faz a parte de PM Insight, também tem a parte dos robozinhos lá de experiência de usuário, só que ele não tem um monitoramento tão profundo no back-end quando a gente fala de parte de infraestrutura. Vou conseguir monitorar o servidor que eu estou monitorando, que está rodando as aplicações. Algumas coisas assim eu consigo fazer com o Application Manager. Já o site 24/7, acho que ele vai um passo a mais em relação a isso. Outra coisa que eu acho fenomenal disso é prestadores de serviço, a gente dá a ferramenta pronta para vocês venderem para o cliente de vocês. Tá? Então, eu tenho o site 24/7 para a empresa final e eu também tenho ele para o prestador de serviço. Então, assim, a ferramenta está pronta, ela divide para você por cliente, cada um vai ter sua visão, não vai ter nada embaralhado, nada junto. É uma função que já está prontinha para a parte de MSP. Como a gente tem um Service Desk, um MDM, que são soluções já prontas e construídas nesse modelo, o site 24/7 a gente já tem ele nesse formato também. Tá? Então, assim, prestadores de serviço, prestem muita atenção, porque você pode vender uma solução completa de monitoramento para os seus clientes, muito fácil, muito simples, muito tranquilo de se usar. É uma boa oportunidade nesse momento que a gente precisa reduzir custo. Uma ferramenta dessa com custo muito, muito atrativo, você consegue, às vezes, entrar aí e tombar algumas ferramentas bigs de mercado. Uma ferramenta muito tranquila e fácil de usar. Aproveitando que o Gomes falou, né, Essa essa é a visão é a grande inicial. diferença, não? Essa é a De visão você inicial poder sobre ter o normal. uma interpretação dos dados. Ariel, ainda o Juarez ele complementou aqui com a pergunta, perguntando se o site 24/7 necessita de agente. Anderson, eu não entendi, por onde cortou um pouquinho? Ele quer saber se o site 24/7 precisa de agente para monitorar as contas. Colocar Sim, lá no caso do cliente precisa dele de lá. agente quando, por exemplo, a gente tem até aqui, ó, se você for monitorar algum dispositivo de rede, algum servidor, ele vai estar trabalhando através de um agente para estar fazendo essa coleta de dados, né, para estar trazendo essas informações, né. Então, os clientes também você está precisando instalando esse agente, né, o pooler que a gente chama, para estar trazendo esses dados. E só mesmo complementando, né, essa é a visão da versão MSP, né, voltada para o prestador de serviço. Então, assim que a gente entra na solução, a gente tem a visão por cliente, né? Então, a gente vai ter aquela visão, mas separada, segregada por cliente. Então, assim que a gente entra, a gente consegue ter essa visão. Consigo estar trabalhando com grupos de cliente, com visões separadas. Então, como os meninos colocaram bem,
para prestador de serviço também é ideal, tá? Né, sobre ainda a comparação com applications, a Applications Manager, ele não tem tanta parte também de automação como a gente tem dentro do 24/7, né? Então, por isso a gente traz essa mensagem, né, que a solução faz esse monitoramento tudo em um, né, voltado para DevOps justamente por pegar todos esses estágios, todos esses ciclos e por trás disso ter a inteligência artificial, né, trabalhando com essas tendências, com detecções de padrões, anomalias e nos ajudando nessa parte de monitoramento também, tá? Aqui dentro gostaria de estar mostrando para vocês, dentro do monitoramento do usuário final, a diferença dentro do run, né, do run comum pro run do APM, é que dentro do run do APM é específico daquela aplicação, né? Então eu consigo estar gerando aquele insight específico daquela aplicação. E aqui, por exemplo, eu consigo estar subindo o meu site, né? Então eu colo esse script que o 24/7 fornece dentro do meu cabeçalho, rodapé, né? E aí ele vai me dar essa tendência também, essa análise de monitoramento do usuário final, né? Então, tempo de resposta por navegador, né? Por contagem, qual foi o tipo de dispositivo que acessou o meu site, né? Então, quais são as principais portas de visualização, tipo de conexão, memória do dispositivo, né? Qual foi o tipo de dispositivo, a gente consegue estar vendo a transição por páginas, né? Então, eu consigo estar tendo essa métrica também por página, qual está tendo o melhor desempenho, qual que não está. Eu consigo, né, se eu trabalhar com JavaScript nesse site, ele também traz essas informações de erros, né? Caso tenha algum erro, mesmo formato que a gente tem dentro de APM site, aqui dentro do meu site também, tá? Aqui como não tem JavaScript, não vai ter informações. E dentro de recursos, né, ele também vai me estar trazendo também aquelas informações, né, bem parecidas com a PM Site, como tempo de resposta, tempo médio, tempo mínimo, tempo máximo, né, e tempo de utilização, tanto de recurso que eu gastei para estar acessando aquele site, né. Então, a gente vai ter todas as informações, né, todos os monitoramentos que eu mostrei, a gente consegue estar trabalhando com níveis de perfis, de alerta, de notificação, né, que é muito importante a gente estar monitorando isso, né, mas é bem interessante para a gente saber que tem ferramentas, né, tão avançadas, né, para nos ajudar nessa parte de monitoramento, tá? Mas seria isso é mais um overview, né? É só mesmo aproveitando um gancho, é interessante ver muita necessidade de cada um, né? Então, talvez o que você precisa, um applications atende, né? Talvez, sem sombra de dúvida, o 24/7 faz o que o applications faz e faz um pouco mais, né? E aí a gente analisando, né? Precisa sentar e ver quais os monitores que você deseja adicionar, qual é o tipo de métrica que você precisa, e com base nisso a gente consegue estar fazendo uma customização, né, dessas thresholds, esses alertas e tendo esse retorno também. E se vocês tiverem alguma pergunta, os meninos... Legal. O Hugo tem uma pergunta aqui. O cliente instalado no servidor comunica com o DP/TCP, faz SSL, como é a parte? Acho que ele quer entender mais como é que funciona a comunicação ali do agente quando a gente instala esse no ambiente do cliente com o servidor ali, com a nuvem do site 24/7. Entendi. Então, é através da porta TCP, tá? Do protocolo TCP. E, basicamente, eu acho que vou ter aqui um exemplo para você. Ele vai instalar, ele vai gerar uma chave, tá? Para você estar adicionando, quando você instala, ele vai baixar um executável, e aí, né? Então, você seleciona qual vai ser essa sondagem que você está fazendo, né? Mostrando aqui, então, você escolhe qual vai ser o agente, né? Então, basicamente, escolhe o agente, você configura suas credenciais, né? Então,
sobe essas credenciais, você pode estar filtrando esses devices por rede, por dispositivo, e a partir disso ele já vai estar fazendo essa descoberta, tá? Mas todo o processo é feito via TCP e SSL, tudo mais alta segurança, né? Que a Managed Engine fornece as soluções, tá? Então, é bem tranquilo. Basicamente, você vai baixar esse executável, instalar no local que você quer coletar esses dados e configurar essas credenciais e já vai estar fazendo essa coleta. Legal. Mais uma pergunta do Hugo. Qual que é o tempo de retenção desses logs, né? Que eu acho que o tempo de retenção dos dados da ferramenta. E se é em nuvem ou se precisa de uma banco de dados local na empresa. Não, é totalmente em nuvem, né? E a retenção de logs ela é configurável, né? Então ela é parametrizável também. Legal. Mais uma pergunta do Hugo. O Hugo tá cheio de dúvidas. Hugo, depois a gente dá uma ligadinha para você e bate um papo mais perto para entender melhor o que você está precisando, tá? Mas sobre uma outra dúvida dele se é possível integrar o 24/7 com a solução de incidentes da Managed Engine ou com o Remit, né? Com soluções de ITSM, acho que dá para fazer via API, né? Sim, a gente já tem algumas integrações nativas, né? A Managed Engine, por exemplo, Service Desk Plus, essas integrações que não vêm nativamente, a gente tem, o Site 24/7 tem essa API que você consegue estar fazendo essa integração e está trabalhando com esses dados, sim. Com as soluções da Managed Engine, é o nosso padrão, né? Você pegar, por exemplo, o Open Manager também vai ter uma integração com o Service Desk. Essas ferramentas que necessitam de integração, normalmente a própria Managed Engine já faz. Deixa isso pronto aquela para gente. integração de você estar abrindo um ticket, né? Gerou um alarme ali, ficou down, ou teve algum problema, gera um ticket e trabalha dessa forma. Então, é mais ou menos isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que agora é o momento. E assim, realmente é muita informação, mas é porque o site 24/7 realmente ele faz muita coisa, né? Ele realmente faz, não é possível que faz isso tudo, faz. Então, se vocês tiverem algum interesse, alguma curiosidade mesmo, entre em contato, a gente faz uma demo, faz uma POC, você já testa no próprio ambiente, né? Já consegue estar vivenciando mesmo toda essa experiência do melhor do monitoramento. Mais uma pergunta do Antônio agora, Antônio Santana. O Antônio perguntou se a IA não é um produto e sim um conceito filtro do site 24/7. É basicamente isso. O site 24/7 ele vai usar a IA para conseguir fazer seus monitoramentos, suas previsões de alerta e tudo mais, né, Ariel? Isso mesmo. Como eu falei, o 24/7 já foi desenvolvido em cima de um cenário diferente, né? Então, já foi em cima de um cenário de quanto mais automações, melhor, de ter essa ajuda da IA para trabalhar com dados mesmo, para tirar essa sobrecarga, mas principalmente para evitar que o problema fique muito grave, né? Então, com base nisso, a solução usa a IA justamente para estar complementando e tendo um melhor resultado nesses monitoramentos. Mais alguma, pessoal? Eu acho importante fazer um comentário, porque o que acontece? Todas essas ferramentas de monitoramento, até esse momento, o que elas fazem é acumular dados, né? Quem tem uma ferramenta de monitoramento sabe que ela fica ali, é um robô que vai lá, checa se o teu equipamento está ok, checa se o teu software está ok, checa se o teu site está ok, cada uma de uma forma, né? O site 24/7, primeiro, ele consegue fazer de tudo isso, né? Ele vê a experiência do usuário, ele vê como é que está o seu software, vê como é que está o seu hardware, ele consegue capturar a informação de uma forma mais ampla, né? De toda a tua estrutura. E onde é que entra o grande diferencial de inteligência artificial? Não é apenas um acúmulo de dados, né? Porque onde é que brilha o deep learning?
é justamente no montão de dados. Quando você tem muita informação, você tem ali um deep learning trabalhando e ele começa a tirar informações inteligentes dali. É essa que é a grande diferença da inteligência artificial e a conveniência de estar na nuvem. Então, onde ele está rodando essa inteligência artificial? Está rodando lá na engine, né? Está na infraestrutura deles. Não é algo que você fala que não, está rodando lá, tem lá um baita servidor rodando e interpretando todas as informações. O Hugo perguntou, em frente sintética, exemplo, acessar um site e testar o botão do carrinho de compra? Não, ele vai estar monitorando a nível dos componentes do seu código, né? Como eu mostrei ali, vai te mostrar os componentes, os caminhos, assim, digamos, do seu código, da sua aplicação, mas a esse nível não. A esse nível ele vai estar analisando a nível de código mesmo, esse nível de ação dentro do site ele não faz. Isso, você consegue com o monitoramento normal do site 24/7 que a gente tem lá, a experiência do usuário, eu consigo pôr o robô para executar algumas ações dentro do site. Né? Eu gravo os passos e aí ele consegue executar isso. Né? Sim, sim. Mas aí a gente não entra com IA, a gente entra com o monitoramento padrão que um dos monitores da ferramenta faz. Ele faz, mas você tem que usar a sua própria inteligência. Você vai lá, cria essa rotina, vai lá, clica no botão, simula, e depois o robô, aí sim ele vai repetir a ação que você criou, e se por acaso houver alguma interrupção nesse serviço, você vai ser notificado. Então você consegue sim verificar se está funcionando um botão, um recurso, um carrinho, mas baseado na configuração que você fizer anteriormente. É um gravador de passos, né? Você vai gravar os passos que você quer que a ferramenta faz e aí com isso ele te volta o resultado. O Hugo está comentando ali, o pessoal gosta do produto de vocês e por isso das perguntas, não conhecia o site 24/7, só a 7 change os incidentes, os problemas, requests, o Service Desk. E estou achando interessante. Hugo, seja muito bem-vindo, cara. Recomendo você. Nós temos muito material, até para todo mundo que está ouvindo aqui, muito material no YouTube. Tem o nosso podcast, né? O Pod Café da TI, vale a pena estar ouvindo. Nós estamos sempre batendo papo sobre tecnologia, tá? Nós estamos batendo papo sobre aquilo que está à frente, aquela solução que vai fazer diferença, né? Essa semana eu usei uma expressão no podcast, aquilo que pode fazer diferença entre 1.000 e 1 milhão na sua empresa. Então, assim, realmente nós temos tido o orgulho de trazer ferramentas que realmente revolucionam o seu produto lá na ponta, e o site 24/7, sem dúvidas alguma, é uma dessas ferramentas. E aí, assim, venha bater o papo com a gente, tem mais 40 para você conhecer. O portfólio é bem grande. Se você conhece só o Service Desk, você está na pontinha do iceberg. Você já começou muito bem, que é uma solução muito, muito completa, mas a gente tem bastante coisa, inclusive para integrar com o Service Desk, para ajudar na gestão de AD, para ajudar na gestão das estações de trabalho a nível de PEC, instalação de software. Sim, a gente consegue ajudar bastante dentro da TI em relação à automatização de processos e tudo mais, utilizando o Service Desk como uma solução base, né? E o melhor, né? As ferramentas todas conversando. O Antônio comentou ali agora. O Antônio está falando, no caso do carrinho aí, aquele exemplo que nós demos, né? Dá para criar um monitor do Application Manager baseado em script? Peraí que cortou um pouquinho. Estou voltando para o Application Manager. Deixa eu ver aqui na pergunta. Sim, aí você consegue criar um monitor com base no script. O Antônio está afirmando. O Antônio conhece muito, né, Antônio, do application. O Antônio é parceiro nosso aí da InfaSW, já conhece bastante aí das aplicações da Managed Engine. O Antônio da InfaSW está com a gente? Rapaz, eu não vi que era ele, só vi o Antônio. Um abraço, Antônio. Antônio não faz pergunta, ele está iluminando. Ele está afirmando. Mais alguma dúvida, pessoal?
Acho que é isso. Quem tiver dúvida, a gente vai deixar, a Ariel vai colocar aí, tem um e-mail de contato nosso telefone. A gente está à disposição para bater um papo, para entender a sua demanda, para conversar sobre como o produto pode ajudar você no seu dia a dia. Estamos à disposição, tem o nosso QR Code, tem o nosso e-mail, nosso telefone. Fiquem à disposição, a gente está aqui para ajudar vocês no que for preciso aí. É isso aí, gente. Foi um grande prazer. Até a próxima, então. Faça um contato conosco. Aproveite agora, escaneia aí esse QR Code. Você que está assistindo a gente agora no YouTube, seja lá que for, numa gravação, você que está assistindo a gente no futuro, curte, dá joinha, segue o nosso canal. E vamos que vamos. Grande abraço. Obrigado, pessoal. Até mais. Abraço, até mais. Tchau, tchau.